E muitas vezes o que eu achava interessante, que eu particularmente fazia muito, era eu me fechava nesse escritório do meu pai, porque ele estava trabalhando, né? Aí ligava aquele som, fechava o escritório todo, ligava ar-condicionado, cara, passava a tarde ouvindo música. E o que eu achava interessante é que às vezes você comprava por causa de uma música, né? Aí quando você ouvia o disco, você falava, caralho, cara, quanta coisa foda que tem dentro. E tem uma história ali, né? Se você prestar atenção, principalmente nos vinis antigos, você vê que tem um roteiro ali, não é um. Não são faixas jogadas, né? A própria capa do disco, né, te leva para uma, te conta uma história. Hoje não se dá mais essa atenção para a capa de disco. Hoje nem se lança, né? Não, o disco, nem estou falando do disco em si, disco de vinil, mas o CD ou até a imagem que vai ali no Spotify ou no YouTube quando tu dá o play. Por exemplo, quem ouve só no Spotify não sabe como é que é o verso do álbum do álbum preferido da pessoa. A pessoa não sabe como é que é o verso do álbum, não sabe o nome das músicas, não sabe quem produziu, só vê aquela fotinho ali, que é a fotinho da capa, que o artista hoje, a maioria não tem essa preocupação, uma foto muito foda, uma colagem, um negócio assim, é a foto do artista, preto e branco, põe preto e branco ali, resolve, sobe a música e já era. Pois é. Não, porque a gente, exatamente, essa coisa da capa era bizarro, né? Porque você tinha desde o artista que bolava a capa, né? Então você tinha lá quem foi o artista, aí você olhava aquele desenho e você falava, cara, que parada foda. E que te remete ao que tá no Isso, né, contexto. Serginho? Hã? Era um evento, né, cara? Era um evento, e, tipo, você te remetia ao que estava dentro do conto que você ia ouvir, estava na capa ali, ilustrado da maneira do artista. Você tinha aquela coisa da contracapa de você ler como é que foi a gravação. Muitas vezes tinha como é que foi a gravação, aonde foi a gravação, quem participou. Quer dizer, ou seja, todo a capivara da história do projeto estava ali, né? E a galera não, hoje não tem mais. Era a história do projeto, bem essa fala aí mesmo. A história daquele projeto, daquele álbum completo, assim, não só as músicas, não só, ouve as músicas aí, eu quero saber, eu quero descobrir que no primeiro disco do Ivan Lins teve a participação do Arthur Verocai, sabe? Que se eu só ouvir no Spotify, eu não vou saber. É muito bizarro como é que foi se perdendo isso ao longo do. E perdeu rápido, né, cara? Porque a gente está falando. Parece que a gente está falando de 1960. Não, a gente não está falando de 1960, a gente está falando de 1980. 80, 1990, até né? 90, até 90. 90, né? Então, O próprio 80. 90, 2000, que já se foi também, né? Mas dizem que esse ano aí, os próximos anos, é o ano do CD, né? A galera tá apostando muito no CD de novo. É, e tá tendo uma coisa engraçada, Edu, até pegando esse gancho, que eu achei, foi legal essa levantada de bola. Eu tô lendo algumas coisas e tô vendo que tá havendo um incômodo, aparentemente, das gerações. E aí eu acho que eu não sei que geração específica, se é a mais nova ou se é um geral, dessa coisa da robotização que a gente está hoje com as telas, né? E que está sendo interessante que eu estou vendo o seguinte: no cinema está se voltando a produzir mais em película. Você está com essa onda agora do CD, o vinil que já vem há algum tempo voltando. Então, tipo, eu acho que o perfeccionismo extremo está começando a incomodar. Não sei, viagem. Eu acho que no fundo não é mesmo quem não viveu essa fase que eu vivi, mas eu era muito pequeno, né? Eu não lembro com detalhes, mas eu acho que eu, pelo menos, o que me fez também ir para o vinil, ir para o CD, a pesquisa no livro, eu tenho uma coleção de revistas aqui uma coleção de Playboy que eu juro que é por causa das entrevistas que são sensacionais. Tem, né, o Washington Oliveto, Pedro Bial, uma galera assim, né? Muitos cantores. Eu gosto da mídia física impressa por causa dessa valorização dos outros sentidos, né? De conseguir ter mais detalhes sobre aquilo, de ter a informação na mão, de ter uma informação mais gorda, assim, com mais molho, sabe? Se eu procurar ali o que é arquétipo na internet agora, a internet vai me dar várias definições do que é arquétipo em um parágrafo. Não é a mesma coisa que eu abrir o Herói Fora da Lei e ter 300 páginas só me definindo o que é um arquétipo. Então, eu consigo ir mais fundo nisso, né? Eu consigo. O filme em película, ele é mais demorado para produzir, teoricamente, ele tem mais empenho, né, na produção da película, né?
mas é justamente por isso, é um filme que vai, com certeza, vai ter todo um cuidado muito maior na filmagem, na fotografia. Ninguém tá rodando película à toa, eu imagino, eu prefiro imaginar assim, né? Agora, tu fazer um filme com o celular, ótimo, funciona, acho legal, acho que tem que fazer, mas pode ser que sejam coisas mais fáceis de não dar certo, né? Mas quando é feito e dá certo, eu adoro. Inclusive, o meu telefone celular hoje é o meu trabalho, eu faço basicamente tudo com ele. É muito louco, né? Porque é justamente o contrário de tudo que você falou. A galera não quer mais esse aprofundamento. A galera quer realmente ficar no raso. Então, só lê ali o título e fala, "Ah, beleza, é isso." E vida que segue, né? E se perde uma possibilidade tão grande de aquisição de conhecimento. É muito louco isso, né? O Exatamente. quanto que a gente perde de possibilidade de conhecer coisa nova por conta disso, cara, porque as pessoas não querem mais se aprofundar. Eu ontem, até tô, se for de livro aqui, ontem eu comecei a escrever um artigo, então comecei a levantar autores, então aqui tem uns 16 livros aqui, mais uns 15 artigos que eu baixei no computador, e eu quero começar a escrever alguma coisa porque eu quero fazer mestrado, né? Então, cara, eu preciso voltar a escrever, eu preciso colocar alguma coisa no papel, alguma escrita. Então, como os arquétipos, eu usei o assunto arquétipo porque estava muito na minha cabeça, então eu quero saber basicamente como que os arquétipos se estabelecem nas relações de consumo, né? De consumo ou não, mas como que os arquétipos se estabelecem na relação do cliente com a marca, na relação da pessoa com a marca, seja consumindo ou não. Porque se fala tanto em arquétipo, hoje está tão na moda, tem que definir o arquétipo da marca e tem que comunicar de acordo com o arquétipo. Mas será que sabem fazer isso? Será que estão sabendo aplicar a comunicação de acordo com o arquétipo? Será que o arquétipo realmente faz a diferença? Está conversando no inconsciente de alguém? Está, né, funcionando mesmo? Será que esse papo do arquétipo funciona assim como dizem? Então eu vou começar a escrever sobre isso. Até porque é, tem a questão aí do TikTok sobre discos, né? Mas aí, fugindo um pouquinho mais, a gente pode voltar já logo que eu criei um outro perfil no TikTok que agora eu vou começar a falar sobre comunicação e publicidade. Então, esse artigo também, escrever o artigo também foi uma coisa para mim que eu quero mostrar essa pesquisa lá também, né? Além de outras coisas. Então, deu start ontem à noite nesse artigo. É muito louco, viu, Edu? Porque assim, eu escuto muito assim, pô, você escreve, eu queria escrever como você, queria escrever um artigo. A galera não sabe que para fazer isso tem que estudar, tem que pesquisar. E o Exatamente. pessoal não quer. O Exatamente. pessoal não quer, né? Dá trabalho, pô. Eu nem escrevi nada ainda, eu só separei os livros, aí eu coloquei numa tabela aqui os livros que eu separei, agora eu vou ler o sumário de todos, vou ver o que, que me leva para arquétipo ou não, tenho que ler esses outros artigos que eu baixei. Então, na verdade, comecei a fazer, mas não comecei a escrever nada ainda, né? Só algumas anotações, mas é isso aí, tem que pesquisar, não adianta pedir para o GPT ali, fazer a pergunta do arquétipo para o GPT e achar que vai ter a resposta que vai conduzir um trabalho teu, alguma coisa. Sabe que você está falando um negócio interessante, até para falar para o Serginho, né? Que ele sempre fala, o Paulo pesquisa, não sei o quê. Serginho, pesquisa isso, cara. Você levanta um monte de coisa para ficar só com algumas coisas. Pesquisa isso. Você vai juntando, fazendo aquele brainstorm gigante, e aí você vai separando e vai ficando só com o que você quer. Quantos livros você falou que separou? 16? 16 livros e uns 20 artigos. E pode ter certeza que desses 16 livros e 20 artigos, ele vai aproveitar muito pouco percentualmente falando. Aham. Eu tô imaginando que sim mesmo. Vamos voltar, depois a gente fala mais disso aí. Vamos falar de música, porque, assim, cara, eu gosto muito de música. Eu sempre ouvi música desde pequeno. E, assim, eu tenho uma memória muito antiga, né, da minha mãe ouvindo a Rádio América. Não sei se tinha no Sul, não sei se tinha no Rio. E ela ouvindo o Roberto Carlos. E eu tenho essa memória. Então, eu quero puxar a sua, Edu. Lá para quando você tinha mais ou menos uns 13 anos, que você ficava ouvindo Replicantes na Rádio Ipanema. Isso aí é legal, Lembra? porque, pô, a Rádio Ipanema, quando eu morei em Porto Alegre, fazia muito evento na saída da minha escola. Então,
cara, eles armavam aquelas tendas, ficavam dando adesivo e ficava, conecta na rádio, conecta na rádio. Então eu chegava em casa, a primeira coisa era conectar na rádio. E eu não sei se era o horário, não sei se era a programação ali, que eu chegava da aula depois do meio-dia, que tocava rock and roll, que tocava muito Replicantes. Então, cara, eu aí comecei a gostar do rock gaúcho por causa de Replicantes, né? Mas assim, fiquei esse tempo que eu trabalhei no banco, eu fugi um pouco dessa coisa que eu gostava, de ouvir música, de ler mais, eu fiquei um pouco fora disso. E aí, quando eu, né, voltei a pesquisar tudo, eu fui resgatar isso de novo e redescobri que eu amo Replicantes também, gosto muito, e aí também foi outra parte da coleção de disco também que, assim, rock gaúcho é uma coisa que eu não toco. A minha coleção, ela é restrita a coisas que eu vou tocar, que eu vou discotecar. Rock gaúcho é uma coisa que necessário, né, que teoricamente eu não tocaria numa balada, mas Replicantes, TNT, é uma coisa que eu vou que eu vou colocando para dentro do meu acervo. Gosto muito de Replicantes mesmo. Uma coisa que a gente já falou aqui, inclusive com algumas bandas do Sul que a gente gravou, que nem tudo chega aqui no Sudeste. Então você tem o Engenheiros do Havaí que chegou, você tem aí, né, alguma coisa que chegou na época da MTV, Bideobaldi, algumas coisas assim, mas nem tudo chega. Queria te perguntar o seguinte, cara, toda vez que a gente grava com alguém do Sul, a gente gravou com o Beto Andrade agora recentemente, que é do Sul, que é guitarrista de uma banda lá de Tá? New Jersey. A gente gravou com o pessoal do Terminal Guadalupe, a gente gravou com a Versa, que é uma MC. E todo mundo do Sul fala de uma banda que eu sei que você também gosta. Por que, cara, que a gente aqui do Sudeste precisa ouvir Das Aranhas? Cara, Das Aranha, esses dias eu até fiz um TikTok comparando que Das Aranha é o Ultraman do Rio Grande do Sul, que é uma banda clássica, que eu adoro Das Aranha, cara, adoro Das Aranha. Tenho alguns CDs do Das Aranha, tá na minha coleção também, e eu não sei, eu sou gaúcho, mas já sou meio catarino também, né? Eu moro há mais tempo em Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul. Então, cara, Das Aranha é muito bom, cara, Das Aranha. Já fui em muitos shows das Aranha, né? Famoso aí, cara, desde festa de empresa, a grandes festivais, eles estão há muito tempo na estrada aí e, cara, eu gosto. A gente precisa ouvir das Aranha porque tem uma mensagem legal também, não é só a música. Eu acho que gostar de uma banda é muito isso. Às vezes o ritmo nem é uma coisa que tu ficaria preso muito tempo ouvindo, mas a mensagem também é muito importante. Eu considero a mensagem também da música. E o das Aranha eu acho que tem uma mensagem legal, assim. Das Aranhas, Replicantes, Ultraman. O que que você ouviu mais? Das Aranhas, Replicantes, Ultraman, Comunidade Ninjitsu E ou Porto Alegre é demais, da Isabela Folgaça?